Olha aí, chegamos desta vez numa terça-feira. Se você chegou, estamos inaugurando a semana, um episódio, mais um, talvez o 188, eu acho que errei o número outro dia, do Monza Experience. É um canal que foi desenvolvido há alguns anos atrás para simplesmente mostrar a experiência de dirigir carro velho do tipo Monza. Se você também não sabe, Monza é um carro que no Brasil ficou famoso. Foi fabricado de 1983 a 96 e a dona era a Chevrolet, uma divisão da famosa General Motors. Pois é, General Motors do Brasil. E aí o Monza Experience começou a fazer um mega sucesso. Aí até Casimiro veio aqui. Mentira, a gente tem 1000 e poucos seguidores que são malucos e gostam de ver louco falando de carro velho. É o nosso nicho. Pois bem, mas milagrosamente chegaram 1000. Eu nem acreditei. Enfim, 1200 e lá vai pedra. Pessoas que estão lá ávidas por um conhecimento profundo sobre Monza. Também é uma grande besteira que a gente não é mecânico, não é especialista. O máximo que a gente pode dizer que é especialista é em dirigir. Afinal de contas, eu já tenho carta desde 89. Então talvez eu seja especialista. É isso. De resto, são as experiências. Contamos aqui com 3 exemplares para ilustrar esta besteirada toda, que são esse aqui, modelo 8788 automático SLE 2.0 a gasolina, um poluidor que é uma desgraça. Temos também um 500EF. Enfim, não vou colocar a musiquinha agora, porque nós só colocamos a musiquinha e a propaganda do 500EF quando estamos no 500EF, então talvez amanhã. De qualquer forma, o 500EF é uma série especial do Monza que foi feita em 1990, comemorando a injeção eletrônica, o primeiro GM do Brasil com injeção eletrônica de combustível, quando aposentaram os carburadores. Pois bem, temos um desse também, há mais de 20 anos, e temos, há 1 ano e meio, o nosso querido CCV, que é um Monza 2 portas prata 1.8 a álcool, fabricado em 85, modelo 86. Pois é, esse também é uma surpresa, compramos depois de velho para ter mais encrenca na vida. De qualquer forma, essas são as nossas experiências. Dirigindo, como aqui, num trânsito de São Paulo, também estradas, a gente costuma ir muito para Curitiba e outras coisas assim. Já fomos com o Monza, o CCV, para Brasília, inclusive, Brasília, Ouro Preto, e colocamos os nossos carrinhos na estrada, porque acreditamos que um carro, seja ele novo ou velho, tendo a manutenção adequada, vai longe. E se vai longe, pouco importa o ano dele, vai do mesmo jeito. Agora, vamos falar no episódio inaugural dessa semana de hoje da poluição que eles geram. Pode torcer o nariz se você que está me ouvindo agora é um adorador de carrinhos antigos. Eu também gosto, mas não podemos dizer outra coisa a não ser eles detonam o meio ambiente. A gente trai praticamente o nosso meio de combustível na Terra, hoje em dia ainda é o petróleo. Então o que acontece? Vão lá as exploradoras de petróleo, perfuram a terrinha e puxam aquela matéria orgânica em decomposição. Matéria orgânica morta, que foi soterrada ao longo de milhares de anos e aquilo virou uma massa preta, sob pressão, isolada dentro da Terra. Pois bem, então aquilo tem uma certa profundidade, a gente descobriu isso, né? Aí você perfura, extrai aquela porcaria, passa por uma série de processos de refinamento, você não vai tirar o petróleo e jogar no tanque do teu carro, né? Passa por uma série de refinamentos e o homem aí descobriu ao longo do tempo que você podia tirar várias coisas de lá, por exemplo, o óleo bruto, o querosene, a gasolina, uma série de componentes químicos. A gasolina acabou sendo adotada no mundo como o principal combustível para os carros. No Brasil temos também o álcool, que é uma iniciativa fantástica num programa da década de 80, década desses carros, chamado Proálcool. Naquela época se chamava álcool hidratado, que é o que ele é. Na prática, quimicamente, ele se chama etanol. Mas naquela época, etanol é um negócio que ia ficar fora de completamente loucura, então fizeram álcool hidratado. E é verdadeiramente um tipo de álcool hidratado porque tem água, evidentemente. Bom, a gente conseguiu desenvolver isso a duras penas na década de 80, quando os carros eram mega antigos a carburador, mas deu certo. Terra brasileira. Lavrador brasileiro. Sol. Tudo está sendo preparado para em 1980 produzirmos 3 bilhões de litros de álcool.
destilados da cana-de-açúcar e da mandioca. Os primeiros modelos de carro a álcool estão dando bons resultados. A produção de álcool depende só dos brasileiros. Enquanto houver sol. O Monza CCV que eu citei, que nós temos aqui, 1.8 a álcool, é um exemplar logo do começo, os primeiros anos do Pro Álcool, e vai muito bem. Aonde ele chia? Para dar partida no frio. Todo carro a álcool, por ser hidratado, por ter água, ele exige uma taxa de compressão maior. Para ser mais eficiente no motor, você precisa comprimir mais. E para isso, na hora que você está dando a partida, o carro não está quente, o bloco do motor está frio, tudo isso contribui para uma queima ruim. Você tinha que puxar o famoso afogador. Hoje em dia, você tem a injeção eletrônica e todos os compostos eletrônicos que ajustam tudo isso. São os carros chamados flex. De qualquer forma, ainda assim, é mais complicado dar partida num carro a álcool ou a etanol do que a gasolina. O etanol, já diferente da gasolina, não é derivado de petróleo, né? Ele já vem da cana, no caso do Brasil, vem da cana de açúcar, um refino da cana, planta-se cana, colhe-se a cana, moe aquele negócio como se fosse fazer garapa, e daí você refina, fermenta quimicamente e sai o álcool. Nada diferente do que a gente coloca álcool em qualquer outra coisa. E aí você tem alguns compostos e vira o etanol para veículos. Quem faz isso muito bem, várias refinarias, por exemplo, Petrobras, Shell, etc. Bom, é um combustível plenamente eficiente. Outra coisa do álcool também que é super positiva, primeiro é mais barato, mas isso não é o positivo dele, porque embora seja mais barato, o motor rende menos com álcool. Você precisa de mais álcool do que de gasolina para fazer o carro andar. Então, embora você pague menos pelo litro do álcool lá na bomba do posto de gasolina, ele também vai fazer o seu carro rodar menos. No final das contas, elas por elas, pagar a gasolina ou pagar a álcool dá na mesma. É achar que, não, eu só uso álcool. Aí não tem problema nenhum. Mas por que você só usa o álcool? É mais econômico, não é? É uma falsa sensação de economia, porque ele chega completa ao tanque com menos dinheiro. Em contrapartida, o que ele não calcula é que ele roda menos do que completar o tanque com mais dinheiro e na gasolina. De qualquer forma, esse aqui é um carro a gasolina e a gente roda com os Monzas em um ano de 2022, o que é um absurdo. Por que é um absurdo? Primeiro, questões de segurança, não tem. Mas na época dele era um carro seguro. A época dele hoje em dia é época de museu, né? Esse carro aqui, com as técnicas e a engenharia da época, eram avançados. Depois disso, 40 anos depois, 35 anos depois, é peça de museu. Então, toda a parte de colisão, habitáculo, fica muito a desejar dos carros atuais. A eficiência do motor, quantos cavalos esse motor 2 litros produz, né? No caso aqui 99 cavalinhos, esse aqui 2.0 a carburado 2E, né? Tá no documento dele, inclusive, 99 cavalos. Um carro hoje em dia com essa volumetria, com essa litragem, consegue fazer muito mais do que isso. Não só com o turbo, inclusive com a própria eficiência da engenharia. Enfim, é um mundo que mudou. Além disso, as normas de emissão de poluentes no mundo foram cada vez mais rígidas e tem que ser assim. Bom, então, cada vez menos o carro tem que poluir. E isso, inclusive, é controlado pelo governo, pelos governos no mundo inteiro. Então a gente vai lá, pressiona via governo a indústria automobilística para que eles façam carros que poluam menos. Então com isso surgiram o downsizing no Brasil, a redução dos motores para muito 1.0, até turbo hoje em dia, que anda mais do que esse. Surgiram também catalisadores, que é um composto químico que pega o gás do escapamento, ocorre uma reação química e joga para o ambiente uma poluição muito menor do que se tivesse um cano reto, e por aí foi. O importante, amigo, é simplesmente a gente cuidar desta bolinha chamada planeta Terra. Porque quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre isso, você percebe, a gente está aqui de pé hoje falando sobre isso, é um milagre, meu amigo. Mas é um milagre do cacete. Por quê? Porque a gente está num planeta que já é um milagre ter as condições propícias para formar
vida, e é um outro milagre que a gente tenha conseguido ter tempo de formar vida, supostamente, somos nós, inteligentes, porque senão a gente seria micróbio até hoje, como a gente eventualmente pode até daqui a pouco conseguir descobrir em outros planetas. Não fizemos isso ainda, estamos na busca desesperada de micróbios e vida bacteriana, por exemplo, no planeta Marte, com as nossas sondas lá, por aí vai. Bom, sabendo que a gente mora num planeta que é um sortudo do cacete, que a gente teve tempo para criar vida inteligente e tudo mais, surgiu outra coisa. Se a gente estragar esse planeta, não tem plano B. Eu gosto desse slogan, não tem plano B. E por que não tem plano B? Não tem porque não tem para onde ir. Nós não temos ainda, o ser humano ainda não atingiu a tecnologia suficiente para conseguir colocar o planeta inteiro, os habitantes todos, numa nave espacial e mandar e colonizar outros mundos. Isso hoje ainda é filme de ficção científica. A gente não consegue brincar de Star Trek. Pois é, e nem o Star Trek na época conseguia fazer isso. Ele montava colônias. A gente também não conseguiu fazer uma tecnologia tão eficiente a ponto de garantir que as condições da nossa atmosfera, o ar que a gente respira, continuem assim, com um percentual certo de 21% de oxigênio e etc, por longo tempo, independente do que eu faça no planeta. Não dá. Então o que os cientistas começaram a perceber é que, número 1, quanto mais combustível fóssil eu queimo, mais eu alimento a camada que reflete o calor do Sol e impede que o calor da Terra à noite se dissipe no espaço. Isso é o chamado efeito estufa. E aí, ao fazer isso, a gente começa a aquecer o planeta. É uma estufa, daí vem o nome. E quando a gente começa a aquecer o planeta, temos um problema. Por quê? Planeta mais quente não é bom pra gente. A gente vive em condições muito boas de temperatura e pressão. Se aumenta qualquer coisa além disso, a gente sofre. Basta dar qualquer verão, tem idoso que morre de calor. Basta dar qualquer inverno, tem gente que morre de frio em países mais frios. Então a gente é muito suscetível a esses caprichos atmosféricos. Agora imagina você aumentar a temperatura do planeta inteiro em 2 graus. Significa que nos extremos, nas áreas tropicais, também vai aumentar mais temperatura. O outro efeito é a inundação. Se você não sabe, nós temos o famoso, lembra do Polo Sul e do Polo Norte? Enfim, os extremos da Terra, os polos, tem gelo. E tem gelo não é de graça. Tem gelo porque lá o Sol tem menos incidência. Então a temperatura começa a ficar mais próxima do que é o espaço, do que é fora da Terra, que é o zero de temperatura. É muito frio no espaço, especialmente se você não é banhado pelo Sol, que é um grande reator nuclear que está queimando a 8 minutos luz, digamos assim, de distância, para nos aquecer aqui e gerar tudo que a gente tem aqui. Pois bem, então aquecer o planeta é uma péssima opção. Você derreteria as geleiras. Ao derreter aquele monte de gelo empilhado lá, você pode subir em alguns metros o nível do oceano. E como a maior parte da população da Terra vive em áreas litorâneas, por uma razão simples, foi lá que a gente conseguiu inclusive formar a vida. Então você pode ter um grande deslocamento humano inundando áreas. Então esse é o grande problema. Segundo, a temperatura pode afetar inclusive a produção de alimentos, vegetais, animais que a gente consome, por exemplo, o gado. Resultado, você pode matar a gente de fome. Então olha só a tragédia, deslocar grande parte da população do mundo de uma hora para outra para locais mais altos. Vai ter lugar para todo mundo? Não sabemos. Segundo, não vai ter alimento para todo mundo e por aí vai. Então esse é o grande problema do aquecimento. É por isso que está todo mundo lutando contra o aquecimento. Outra coisa é a gente evitar a poluição atmosférica, porque só tem essa, amigo. Não tem outra atmosfera de reserva. Se a gente fizer besteira aqui, a gente não respira. O ser humano morre, exatamente. Não só o ser humano. Os seres vivos no planeta, praticamente na sua totalidade, dependem de ar. Alguns poucos micróbios de águas muito profundas não dependem de nada disso, podem sobreviver inertes até na Lua, se a gente manda para lá, já fizemos testes, mas eles não conseguem pensar, construir naves espaciais e nem andar de Monza. Então, é uma vida que um dia, se acontecesse uma tragédia no planeta, ela sobrevive? Sim. E talvez, se a gente tiver sorte, o planeta, depois de milhares de anos com o planeta estragado, surja uma vida evoluída e talvez até inteligente, oriunda do não oxigênio. Mas aqui, nós que somos humanos e dependemos dele, ninguém aqui quer pagar para ver, né? Então, resultado, o mundo está mais preocupado do que nunca, cada vez mais, com o meio ambiente. É um tema global. Muito pouco se faz ainda sobre isso, até porque os grandes países desenvolvidos são os maiores poluidores do mundo. De qualquer forma, até eles
entendem que uma hora vão ter que pôr a mão no bolso e na engenharia para melhorar isso. Uma das formas é garantir que isso que vocês estão vendo aqui na câmera, que são os diversos carros que existem no planeta, e milhões são produzidos por dia em várias montadoras, que eles poluam cada vez menos, porque carro também é um grande poluente. Na verdade, dentro da régua, o carro não é o maior poluente que a gente tem, né? Os maiores poluentes que a gente tem são queimadas. O gado, por incrível que pareça, para a gente comer nossa querida picanha, nosso querido bifinho, tem gado no pasto, que vai ser abatido depois e transformado, e picado e transformado em carne. Isso são os frigoríficos, os abatedores e os pecuaristas, quem cria gado pelo mundo. E tem muita gente com área no planeta para fazer gado. Você sabe qual é o grande problema do gado? Não é comer a carne. O grande problema é que ele peida. Yes! O gás produzido na digestão do boi, e já que são milhares de bois no mundo para sustentar carne para ser humano, eles peidam e vai para onde? Para a atmosfera. E aquele gás também gera efeito estufa. A pecuária no mundo é o campeão, talvez um dos campeões de gases de efeito estufa. Além disso, queima de combustível fóssil, por exemplo, das indústrias termoelétricas, que queimam gás ou carvão, mais poluente ainda, para aquecer populações que vivem em áreas frias, senão os caras morrem de frio. Por exemplo, grande parte da Europa. Daí, inclusive, a briga com a Rússia, os gasodutos e tudo, porque se ficar sem gás, nego morre de frio. Bom, juntando tudo isso, os carros também podem ajudar. Então, o que as fábricas estão fazendo em muitos países? Reduzindo a poluição por lei de governo. Inclusive na Europa, já se sabe que em 2030 os carros a motor a combustão, gasolina ou qualquer outro composto, estão proibidos. Vamos para onde? Os elétricos, que poluem nada. Ele polui na produção da bateria, mas ela pode ser reciclada. Então, em termos de poluição, qualquer atividade humana é possível que contribua, mas a quantidade é pequena. Então é isso que está acontecendo. E aí, voltando ao começo dessa história, quando a gente anda com um Monza, a gente esfrega fumaça na cara das pessoas. Então, se as pessoas hoje estão andando com um carro elétrico e a gente vem com esse Monza automático 2.0, a gente esfrega uma quantidade de poluição na cara dessas pessoas gigantesca. Sinceramente, isso não é justo. Mas por uma questão de governo e econômica, o Brasil não proíbe o uso de carros antigos ainda. E por quê? Por uma razão simples. Nós somos um país pobre, trocar carro para elétrico não é todo mundo que vai conseguir. Hoje, inclusive, são poucos, então não faz sentido. Você geraria um problema grande na população. Mas sabemos que isso polui. Não adianta você dirigir sem culpa. Então o que eu fui fazer? Há uns episódios atrás eu me perguntei, putz, deve ter um jeito de eu compensar a emissão do meu Monza. Um exemplo que surgiu hoje, ainda hoje, é a compra de carbono. Você compra, paga dinheiro para algumas empresas que transformam aquele teu dinheiro em iniciativas para diminuir, para absorver carbono de atmosfera. Como? Plantando árvore. Quanto mais árvore, elas filtram o ar. Lembra da quinta série também, a fotossíntese? É isso aí. Enfim, ela filtra o ar. A árvore, em algum momento do ciclo dela, do dia, ela reage com a luz e dentro das folhinhas das árvores tem células que conseguem chupar gás carbônico, digerir e peidar combustível. É isso que a árvore faz. Nenhum animal outro vivo faz isso. Outra coisa são as algas nos oceanos, inclusive mais do que as plantinhas. Então, as iniciativas dessas empresas privadas, com o dinheiro que você paga, serve para você contribuir para projetos neste ramo. Eu fui buscar, achei a Smart E-Carbon, que eu estou pondo aqui no site. É a melhor que tem, eu não faço a menor ideia. Eu fui na internet e algumas coisas passaram pelo meu filtro. Primeiro, uma empresa grande, muitos anos no mercado, oriunda de fusão de mais de 40 empresas ao longo desses mais de 10 anos. Isso é algo que você fala, não deve ser aventureiro. Ponto número 2, que eu acho importante no caso da Smart E-Carbon. Tem lá uma organização aparente, missão, valores, relatórios ambientais e por aí vai. E ela conseguiu, inclusive, apoio da FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, inclusive com a Fórmula 1. Enfim, essa iniciativa pareceu ser legal, lícita, e aí eu fui entender. O que é legal lá é que eles colocam uma calculadora de emissão de poluentes para você que usa carro velho. E aí foi bem legal. Então o que eu fiz? Fiz umas simulações e a partir disso eu estou fazendo o quê? Comprando créditos em carbono, boleto bancário ou PayPal no caso deles. Tenho uma contazinha no PayPal,
gera lá o quanto você quer pagar, de acordo com o que você pode, de acordo com o que você consome, faz o seu projeto de gasto e compra. E aí que você ganha, inclusive, um certificado. Foi o que eu fiz ontem. Peguei R$71, que é a cota mínima de pessoa física. Ó, mordi a língua, eu tô enrolando aqui. Que é a cota mínima de pessoa física, e comprei. Então, e aí o que eu vou falar depois é justamente como funciona a calculadora. Mas agora eu vou terminar esse blá 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 por hoje com Turbo Premium, imagens inclusive do Santa Catarina, onde eu estou indo agora às 6h30 da manhã fazer exames. Fui! Fim de assunto. Indo agora lá para o estacionamento, vendo como é que está o nosso querido Monzinha. Vamos ver, deixa eu só depositar aqui essa encrenca e vamos. Feito. Pô, bonito dia ficou em São Paulo hoje aqui. Ó. Agora a gente vai para o segundo subsolo, onde está nosso carro, e já faço a imagem de lá. E vamos lá. Descendo para os calabouços da Avenida Paulista. Então vai ter que pagar estacionamento, agora que lembrei. E já errei de novo, tem que ser no primeiro, porque eu preciso pagar a conta. Eu subi de novo. Ó lá. Vamos, querido. E chegamos no 1. Bom, agora é pagar em continha. E vamos embora. Vamos que vamos. Ah, ixi. Nossa. Estão esperando aqui. Os caras colocaram um monte de carro na frente. Esse é o problema de quando você não deixa com o manobrista, mas ainda assim compensa não deixar com o manobrista. E vamos esperar aqui. E aí, se o ticket der tolerância, eu paro o hospital inteiro. Vou esperar a que alguém libere. Fazer o quê? Vamos ver. Muito bem. E é isso, galera. Uma série de exames. E agora vocês viram a maluquice que está aqui dentro do Santa Catarina para parar o carro. Mas aparentemente deu certo. Vamos só testar para ver se o nosso ticket passa ali, dado que esperei eles manobrarem, né? Mas vamos ver. O que o cara tá fazendo? Não sei o que ele fez aí, mas enfim. E a galera entrando, hein? Eu acho que o hospital aqui em São Paulo tá que nem shopping. A galera vem se divertir, só pode ser. Bom, eu comecei a falar com vocês da nossa taxa, né? De carbono e tudo. Cara, uma coisa que eu achei legal nesse site é a calculadora que eu tava falando, né? E é impressionante a diferença. Vou soltar uns prints aqui que eu fiz. O que eu coloquei aqui? Uma média de um ano de percurso com esse carro. Alguns detalhes que o site deles tem e outros que não tem. Primeira coisa que eu mandei já uma sugestão é que eles coloquem... peraí. Obrigada. Denaldo, deu certo. Então uma coisa que eu coloquei de sugestão é que eles têm um mini questionário que eles fazem ali para justamente identificar o teu tipo de carro. Só que eles colocam ali carro dizendo assim, olha, você tem que ter carro abaixo de 95. E isso é um problema, porque esse aqui é um 87. De 87 para 95 tem uma diferença grande
tem uma diferença grande de poluição, né? 95 você já tinha canister, catalisador, uma série de coisas. Então os carros já tinham injeção eletrônica. Então quando eu coloco na conta 95 para baixo o Monza, não faz sentido para mim. Eu acho que eles deveriam fazer um modelo. Sugestão que eu dei, pega a tabela FIPE e aí faz uma média. Carro carburado, em média quanto? Motor GM, motor Fiat, motor o que for. É mais ou menos o que eu imaginei fazer. Então vamos ver o que eles vão fazer ali. Segundo, você coloca a quilometragem que você usa, eles colocam por ano, eles vão colocar quantas gramas ou toneladas ou quilos de carbono você emite. Deixa eu passar aqui e aproveitar. Aqui pedestre não dá chance para carro não, cara. Como eles estão na área certa, deu certo. Vambora, 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 vambora. Agora é Paulista até o final. Vamos pra cá. Nossa, São Paulo tá livre, Paulista livre. Enfim, e aí você coloca então quilometragem anual, coloca o tipo de modelo, o tipo de ano do carro, 95 para baixo no caso, coloca se você usa só na estrada ou misto ou só na cidade. Eu coloquei misto, né? Passo o último passo, eles colocam teu estilo de direção. Aí eles colocam lá brincando com Fórmula 1, se você é piloto, se não é. E o último estágio é devagar, quase parando, ou então é super devagar, sei lá. E eu coloquei nesse porque é meu estilo de direção. Eu não sou de pisar em acelerador, tá? Então coloquei isso. Bom, e aí você manda calcular. E eles calculam naquele momento, com esses dados, o que acontece. Ah, você coloca o tipo de combustível, álcool, etanol ou flex. Eu coloquei. Aí eu fiz as simulações. E cara, é impressionante. Os Monzas, né? Abaixo de 95, mesmo estilo de pilotagem e 12 mil quilômetros anuais, que é mais ou menos a média minha aqui. Quando eu coloco o Monza, quando eu coloco o combustível, melhor dizendo, no álcool, ele dá 0,03 toneladas. Quando eu coloco essa brincadeira, toneladas ou quilos, não sei, põe aí a imagem. E quando eu coloco gasolina, olha o quanto salta. O carro a gasolina é muito mais poluente do que o carro a álcool ou a etanol. E aí finalmente ele te coloca o preço, que é o quanto que você, se você quiser reembolsar, ele vai te colocar na calculadora o quanto que você teria que gastar para reembolsar aquele mesmo peso, aqueles quilos que você consumiu. Bom, colocando aqui naquela calculadora os 3 Monzas, eu gastaria 760 reais por ano para compensar o quanto eu coloco. E aí é muito absurdo, né? Se eu rodasse a mesma coisa somente com álcool, eu gastaria, tipo, muito menos. Só para ter uma ideia de valor, ó, um Monza tá dando 30, sei lá quantos reais, o outro tá dando R$2. Essa é a diferença do etanol. Enfim, eu, sinceramente, acho que cada um tem a sua escolha, mas a gente precisa, inclusive eu sou a favor que tenha-se uma lei de tarifar o motorista pela emissão do carbono. Só que essa lei tem que ser igualitária, tarifar todo mundo, né? Os carros mais novos vão ser tarifados a menos, os elétricos não vão, e aí segue a vida. O híbrido vai fazer muito menos, por isso que eu acho que é importante você colocar o modelo do carro. Por exemplo, se eu tenho lá um híbrido Honda, que faz 20 e poucos por litro na cidade, você concorda? Ai, ai, ai. Quase que o cara chapuletou o outro. Taxista, hein? Você concorda que você polui muito menos o ambiente? Eu acho que esse tipo de coisa precisa ser levado em conta. A calculadora não é perfeita, mas a ideia é. Então, a ideia, você pode fazer também um outro teste, é fazer mensal. Anota a quilometragem no começo do mês, anota a quilometragem no final do mês, calcula o quanto você consumiu, preenche o questionário e automaticamente coloca bonitinho o preço. Em seguida, emite o pagamento do cartão de crédito, do PayPal, e paga a tua conta. Ganha um certificado e mostra, olha, eu andei com um carro velho que não precisava, poluindo mais o ambiente. Por outro lado, eu compensei. Tá aqui. Então é uma ideia provisória, tá, galera? A ideia é provisória porque, com absoluta certeza, daqui a pouco nós vamos ter que restringir o uso de carro a combustão mesmo, tá? Então não adianta compensar. Se todo mundo já tem tudo organizado, não tem como descompensação, né? Para de usar e pronto, né? Por isso que eu digo que o futuro dos Monzas provavelmente será elétrico, né? Não tem jeito. Troca o propulsor, coloca o elétrico e mantém o resto tudo igual. É um negócio bem legal de se fazer. Vamos ver.
E agora com o MASP à frente e o trânsito, vamos embora. Musiquinha e fui. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir. Meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro